Nessa Masterclass de hoje, eu vou te ensinar técnicas simples para você executar nos seus pacientes, já de forma direta também, para que você já possa imediatamente ampliar os seus procedimentos agora, no rol mais prático de cirurgia, de biópsia, de pequenas lesões e de outras condutas auxiliares que você pode ter. Então, como realizar as biópsias? Uma questão importante é que se você tem pouca experiência e pouco domínio dos procedimentos cirúrgicos, a maneira mais fácil de começar são as biópsias totais em mucosa de lesões nodulares como essa aqui. Mas de uma maneira geral, biópsia é um procedimento muito mais simples que uma extração dentária e muito mais simples tecnicamente do que muitos outros procedimentos que nós estamos acostumados a fazer. Então faça um botão anestésico, 4 pontos no entorno da lesão, como fosse uma cruz, não faça muito perto e não injete anestésico direto na lesão. Depois disso, você pode pinçar a base da lesão, evite pinçar sobre a lesão, porque isso é uma sacanagem com o patologista, a pinça vai destruir a lesão, e aí se utiliza o bisturi contra aquela pinça de Halsted, aquela pinça mosquito que está lá, a pinça vai ser a nossa guia, se faz a incisão de um lado, naturalmente ela vai ser elíptica por causa do tamanho ou por causa do formato da pinça, se vira a pinça para o outro lado e se faz a mesma incisão do outro lado, com ela se unindo nas extremidades. Dessa maneira você vai sair com a peça presa na pinça, deixe isso sobre a mesa, não precisa ter muita pressa para colocar no formol, na verdade não precisa ter pressa nenhuma, a peça pode ficar horas em cima da mesa que ela não vai deteriorar. E faça a sutura a pontos isolados. Pronto, acabou o procedimento. Aqui está a pinça, depois que você colocar ela no formol, preencha a ficha de biópsia e encaminhe para o laboratório de patologia. Algumas lendas e mitos referentes à biópsia. É que a biópsia vai piorar o caso, os pacientes dizem isso, estava bem, depois que mexeu piorou. Mas o que piora não é a biópsia, é a evolução natural da doença. A doença pioraria de qualquer maneira. Numa situação como essa, onde uma semana após a biópsia, essa lesão aqui, que sofreu uma biópsia parcial, e aí nesse caso aqui era um tumor maligno, acabou retornando desse tamanho. E aí então os pacientes têm essa crendice. Mas isso é por causa do próprio comportamento biológico da lesão, da patologia. Margem de tecido saudável dá a impressão que o patologista não sabe o que é tecido normal. Então não é necessária essa margem saudável. Isso foi algo que surgiu lá nos tumores malignos com a hipótese de você pegar a zona de invasão tumoral, mas o patologista não precisa disso. Biopsiar o centro da lesão também é algo que rotineiramente deve ser evitado, porque em muitas lesões o centro é a área de necrose, e aí o diagnóstico histopatológico vai ficar comprometido. Em cistos, você vai cair na cavidade, portanto também não é adequado procurar o centro da lesão quando essa biópsia for intraóssea em áreas radiolúcidas. Então, tenha cuidado com essas áreas de necrose ou cística se você se direcionar para o centro da lesão. E outra questão é esperar 14 dias. Por que você vai esperar 14 dias? Tem alguma terapêutica instituída ou baseado lá no seu diagnóstico presuntivo? Você formulou um diagnóstico e se você não instituir um tratamento, para que você vai esperar isso? A biópsia muitas vezes, ou a remoção cirúrgica, ela pode ser feita imediatamente, desde que não haja nenhum outro tipo de envolvimento sistêmico do paciente ou alguma outra contraindicação. Então, um caso aqui na língua, mesma situação, faça o botão anestésico, pince na base e utilize essa pinça como uma guia para o seu bisturi e você vai sair com a lesão presa na pinça. Extremamente simples de ser realizado. Mucosa jugal aqui do lado direito, o botão anestésico sendo realizado, faça os 4 pontos, não precisa grandes volumes de anestésico, um tubo é suficiente para uma lesão como essa. É importante lembrar que um pouco a mais de anestésico ajuda na hemostasia, favorece o procedimento, faça o pinçamento com a mosquito, com a Halsted, que são sinônimos, e utilize ela como uma guia para o seu bisturi, faça a incisão de um lado, vire a peça, faça do outro, e depois faça a sutura ali a pontos isolados. Tecnicamente, muito fácil de ser realizado, você sai com a peça presa na pinça, como nós já mostramos nos outros casos. Há algumas situações onde você não vai conseguir pinçar na base da lesão, então você precisa fazer isso à mão livre. Você pode fixar a lesão com uma pinça de Addison agora, mas de novo não pince sobre toda a lesão. Escolha um cantinho, uma pequena área e use sempre aquela mesma região para pinçar
para não prejudicar o exame histopatológico. E aí, com a lesão fixada com a pinça, vai correr o bisturi de um lado e outro, remove a lesão, sutura pontos isolados. Aí você vai avançar no processo e vai fazer biópsias parciais, sem que sejam lesões nodulares. Como esse caso aqui, que se suspeitava de líquen plano, é uma lesão que pode ter o diagnóstico clínico, mas também pode ter o diagnóstico microscópico. É uma conduta que o profissional vai decidir se ele precisa ou não da biópsia para o diagnóstico. Mesmo esquema do botão anestésico. Aí as duas elipses são feitas à mão livre e elas se unem nos seus vértices. Isso não precisa profundidade. Vejam vocês que é menos do que a profundidade da lâmina 15. E aqui a gente vê o bucinador, porque nós não precisamos entrar no plano muscular. Você precisa somente da mucosa. Então assim que você chega no músculo, e isso é pouca espessura, está suficiente. Percebam que o tecido aqui está bem tracionado. Quanto mais você tracionar, o seu assistente tracionar para você, a sua auxiliar, a área que você vai operar, melhor você incisa. Mais fácil é a incisão. Quanto mais puxado, quanto mais tracionado estiver esse tecido. Veja que praticamente não sangra se houve uma boa infiltração anestésica aqui. E aí nós costumamos sempre ver casos dessa maneira que a gente está mostrando, né? Você vê a lesão na língua e você vê os pontos. Mas vamos observar a primeira biópsia de um estagiário e como é que ele conseguiu realizar esse procedimento. Vocês vão perceber que tem uma série de pequenas dificuldades técnicas aqui, que é natural, é assim que as coisas acontecem mesmo. Veja que a incisão deveria ser um corte único, mas ele acaba passando o bisturi mais de uma vez no mesmo lugar. Não tem problema se isso acontecer. Não está usando nem aspirador aqui. O sangue está sendo secado com gases, sem nenhum tipo de problema. Agora, pinça no mesmo lugar sempre. Virou a lesão, incisou do outro lado, escapou da pinça, ela continua presa. Usa tesoura embaixo para dar um piquezinho. Pode divulsionar ou pode cortar. E aí, onde corta, acaba sangrando um pouco mais, como aqui. Mas pouquinho, aí ele ficou na dúvida, ele e o auxiliar, os dois tentando trabalhar. Mas é algo que acontece tão rápido, porque é simples, que a lesão já saiu. O próximo passo agora aqui vai ser realizar a sutura. Não esqueçam que se vocês vão biopsiar mais de uma lesão, como no caso aqui uma lesão no lábio e uma lesão na língua, é preciso que o material vá separado. Portanto, coloque cada peça em um dos frascos de formol e identifique de onde você removeu a lesão. Apesar de serem lesões muito parecidas e tudo indicar que são hiperplasias inflamatórias as duas, talvez nós tenhamos um diagnóstico surpreendente e se nós não separarmos o material, nós não vamos saber qual